paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e eu quero estudar com você hoje o livro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, vai nos trazer uma mensagem muito interessante para nós analisarmos. Devemos nos lembrar que o Senhor Yeshua nos disse que nós devemos observar a lei e os profetas. Né? Nós devemos observar a lei e os profetas. Isso é um dever. Isso foi citado, inclusive, na parábola, que não é uma parábola, né? Jesus contou a respeito do rico, que não era reconhecido, não tinha um nome no reino de Deus, né? Foi citado como rico, e Lázaro, um homem simples, mas que era reconhecido no reino de Deus. E naquela parábola, não, naquela citação, porque parábola não tem nome, né? E Lázaro tinha um nome. Então, naquela citação, Yeshua mostra o quanto é importante, né? Porque quando o rico pede que alguém vá avisar os seus irmãos, seus 5 irmãos, para eles mudarem de vida, Yeshua teria dito que Abraão mandou dizer, ou disse para aquele rico que estava ali no Sheol, ali em tormentos: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então, nós temos que entender que existe algo aí muito importante nas escrituras de Moisés, a lei, e nos profetas, ok? E então, eu quero estudar com você hoje. É um pouco longo, mas a gente vai se ater um pouco mais ao início, e é só para você ter uma ideia. E depois você faz um estudo, caso você se interesse, você faz um estudo mais apurado, tá? Então a gente não tem muito tempo, né, para ficar estudando versículo a versículo, mas nós vamos pegar algumas partes que eu acho bastante interessante e bem pertinentes para os dias de hoje. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, Isaías capítulo 2, ok? Veja só. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados, estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Estes são apenas 5 versículos iniciais, que é o que mais nós vamos estar atentos aqui. Há uma grande confusão, sempre tem que falar sobre isso. A lei, o passado, a lei passou, a lei... Já falamos que isso não é verdade, a lei de Deus não passa. E Yeshua, inclusive, eu estou escrevendo um livro chamado A Maldição da Lei. Olha que título interessante, porque Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Com essa informação, as pessoas que não têm o conhecimento da Torá, que não têm o conhecimento verdadeiro, não importa se tem um grande império, se tem templos no mundo inteiro, se é famoso, não importa. Se não tem Moisés e os profetas, não tem nada. Não crê em Moisés e não crê nos profetas, não crê em Jesus. Não crê. Talvez a gente faça, já falei sobre isso, hoje estive conversando também sobre isso, e com meu filho, e eu quero talvez fazer um vídeo
sobre essa passagem. Eu já falei sobre fazer específico sobre essa passagem, mas isso fica para o futuro. Se Deus assim permitir, se for da vontade de Deus, se der certo a gente fazer. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus, ele não mandou Jesus destruir a lei. Ele mandou Jesus vir para ensinar as pessoas a como viver a lei sem transgredi-la, sem faltar com a reverência a Deus e sem faltar com a sua obrigação para com o próximo. Tá? Então, são duas coisas muito interessantes aí. Então as pessoas ficam falando, então não importa se tem olha, que tem milhares de templos no mundo, não é possível que essa pessoa não conheça. Lógico que pode ser o mestre da teologia, pode ser o maior mestre da teologia. Se não crê, se diz que a lei de Deus foi abolida, se diz que a lei de Deus não é para ser cumprida, se diz que os 10 mandamentos, se te falar que um dos 10 mandamentos não estão em vigor hoje, basta. Desculpa, é falso profeta. Tá? E o pessoal se esbarra muito no quarto mandamento. Muito no quarto mandamento. Como se esbarram lá? Mas o quarto mandamento também, eu acredito que ele vai refletir muito. Não é só ele, mas ele vai refletir muito, né? No sinal de Deus para os povos. Né? É o que mais odiado, é o mais rejeitado por todos. Né? É interessante isso. Deus, muitas vezes, ele chama as coisas loucas, né, para confundir os sábios. Né? É muito, muito interessante essa situação, porque aquele que mais a religião rejeita é o que mais, ou um dos que mais Deus zela. E poucos. E o quarto mandamento, se você olhar ali no hebraico, o hebraico, o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, ele tem o valor numérico de 1. Aleph, Beit tem 2, vale por 2. O quarto mandamento é a letra Dalet. E o Dalet, por que a Dalet? É o quarto mandamento. Então, qual a letra do alfabeto que vale 4? Dalet. O que significa Dalet? Dalet significa porta. A porta pelo qual os justos entrarão. Então, abra sua Bíblia, procure os 10 mandamentos, mas não vai na internet, não, procurar os 10 mandamentos, porque você pode pegar um 10 mandamentos romanos. E aí, trocaram o quarto pelo terceiro, fizeram uma salada lá fora da Bíblia, que não faz o menor sentido, e trocaram, né? Adulteraram a palavra de Deus. É isso. Para dizer E infelizmente é a teologia que os cristãos, mesmo os protestantes, né? Mesmo os evangélicos, seguem o que foi decidido lá pelos romanos. Não seguem o que Deus decidiu, seguem o que Roma decidiu, que o Constantino começou ali a sua obra e foi um dos principais pais da igreja. Vou dizer, da igreja que rejeita a Torá. Constantino é o pai da igreja que rejeita a Torá. Poderia dizer assim. Então, é muito interessante isso, porque as pessoas ficam assim, falando, é Velho Testamento, é Antigo Testamento. Tudo que Jesus fez foi baseado no Antigo Testamento. O Paulo, Pedro, João, você acha que usava que escritura? Você acha que Paulo chegava lá aos Gálatas e falava, olha, abram a Bíblia, a parte da Bíblia que eu, Paulo, escrevi para vocês, ou, olha, abre aí a carta que eu escrevi para Timóteo uma carta, vamos estudar, porque essa é a palavra de Deus. Você acha que Paulo fazia isso? Não, ele escrevia cartas recomendando as pessoas, orientando as pessoas como viver pela revelação da palavra de Deus. Então, tudo que Paulo, Pedro, João, todos os discípulos, apóstolos fizeram é pautado nas escrituras sagradas, que nada mais é do que no Antigo Testamento, os Salmos, os livros dos profetas.
É isso. E Jesus também citava. Jesus, quando a vida toda, Jesus sempre citou os mandamentos. O Sermão no Monte, os mandamentos de Deus citados dali. Ele ensinou. E quando ele morreu ali na cruz, ele citou o Salmo 22, se não me falha a memória. Deus meu, por que me desamparaste? Salmos. Então, como vai invalidar? Não tem como invalidar. Mas aí entra essa questão interessante aqui. Deus, houve uma visão, né? Deus deu uma visão ali para Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Aí as pessoas falam, tá vendo? É Judá e Jerusalém, é Judá e Jerusalém. Sim, nós estamos falando de cerca de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ou 600 anos, não lembro, antes de Cristo. Ora, ia falar de quem? Do Brasil? A palavra de Deus veio para o judeu. Através de Cristo, ele abriu uma porta para nós termos a oportunidade de entrarmos para fazer parte dos filhos de Jacó, os descendentes de Abraão, pela fé. Então, quem entrar, se aproximar da comunidade, é como um adotado. Você tem aí a sua casa, a sua família, os seus filhos, uma regra para todo mundo. Existe uma regra, dentro de uma casa existe uma regra. E aí você abre, por ser generoso, você abre a sua casa, abre uma porta para adotar uma criança, por exemplo. Mas essa criança, de repente, ela saiu de uma situação muito difícil, numa região muito necessitada, e ela veio ali com vícios, né, de linguagem, com atitudes ruins, porque ela vivenciava isso num lar tão ruim que ela, por algum motivo, essa criança foi tirada do lar e foi dada em adoção. Aí o que acontece? O que o pai de família faz? Quando a criança chega, ele fala, olha, filhos, ele fala para os seus filhos, né? Eu tratei vocês, ensinei vocês da melhor forma possível, castiguei vocês quando vocês precisaram, repreendi quando vocês precisaram ser repreendidos, mas agora está entrando uma criança de fora. E essa criança não vai seguir os ensinamentos aqui de casa, porque ela vem de uma outra cultura. Então, deixa ela fazer o que quiser, que está tudo bem. Se quiser fumar, ela vai fumar. Se ela quiser beber, ela vai beber. Se ela quiser fazer festa, a hora que ela quiser, ela vai poder fazer. Ela não vai ter regra para se alimentar. Vai comer o que quiser. Vai fazer o que quiser, porque agora eu abri a porta do meu coração para essa criança fazer, porque eu sou muito bom. Ora, é assim que funciona? Outra coisa, o pai estaria sendo justo? Estaria agindo com justiça? Não, estaria sendo injusto. E Deus não é injusto. Qual é o método normal? A criança foi adotada, ela agora vai aprender, ela vai ser educada como a casa é educada. Vai ser difícil, vai ter vários, vai ter adaptação. Porém, vai haver a educação de acordo com aquela casa. E é isso também no reino de Deus. Se você vai entrar, se você falar, eu sou filho de Abraão, então ouça, leia e cumpra o que Moisés escreveu, porque Abraão, ele era um homem temente a Deus. E da linhagem ali, seguiu uma linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, aí vem ali José, Egito, sai aquele povo do Egito, Moisés sai dali, que é da mesma linhagem, aí Moisés vem e escreve a lei. É da família, isso tudo é da família. Aí você vai entrar, eu não tenho lei, eu sou gostosão, eu sou bonzão, eu sou mais esperto que todo mundo. Não, nós temos que observar isso. Então, quando está falando aqui de Judá e Jerusalém, é porque aquele momento era Judá e Jerusalém, mas Deus está falando do final dos tempos, é muito simples de entender. Deus está falando para Judá e para Jerusalém, que até então é o povo dele,
não é das outras nações. E ele está falando aqui sobre os últimos dias. Então veja só, nos últimos dias, olha, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Esse levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. O que está dizendo aqui? O que o profeta está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Ora, nos últimos dias, no final dos tempos, quando tudo estiver terminando, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Por que hoje o templo não está mais lá em Jerusalém? No lugar do templo tem uma mesquita lá. Por causa que o homem desobedeceu a Deus. O homem estava desobedecendo a Deus, fazendo tudo o que Deus não mandava, quebrando o sábado do Senhor, quebrando as leis do Senhor, quebrando os mandamentos, seguindo ídolos, seguindo mestres, seguindo doutores da lei, descumprindo a Torá, o amor ao próximo, em função dos mestres da lei. E depois iam lá no templo fazer oferenda, sacrifício no templo, com a maior cara lavada. É isso que acontece hoje também, né? A pessoa faz um monte de coisa que não presta e depois vai lá na igreja lá e prega. Ou vai lá falar, fala mesmo, Senhor. Nem todos, é óbvio, mas tem muito disso. Então, o que acontece? Acontece que Deus está dizendo que no final dos tempos, o monte do Senhor será estabelecido novamente. Hoje Deus tirou, atualmente Deus tirou, né? Já faz 2000 anos, Deus tirou o templo, deixou o templo ser destruído. Para quê? Para acabar a hipocrisia, talvez, não sei. Não, não é isso que eu quero. E nós temos várias passagens que Deus fala que não quer esse tipo de coisa, ele quer que obedeça a sua palavra. Só isso. Obedece a palavra dele, obedece os 10 mandamentos. Só isso. Mas quem obedece os 10 mandamentos? Qual é a entidade religiosa que diz que os 10 mandamentos é para ser vivido? São raríssimas. São poucas. Não é impossível de achar, mas são poucas. Então, aqui está dizendo que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre todos os outeiros. No final dos tempos, não vai ter mais essa. Hoje existem grandes denominações, grandes impérios, um monte de gente se dizendo autoridade bíblica, que não conhece a Torá, mas se diz autoridade bíblica, né? Grandes, olha, grandes conglomerados, né? Tem uns que tem até empresas, né? Tem lá a denominação religiosa, aí tem os negócios, né? Bancos, hospitais, empresas de diversas áreas, aí umas até meia complicadas no meio evangélico, mas enfim. Mas vai chegar o tempo em que o monte do Senhor vai ser estabelecido, melhor dizendo. E ele vai estar acima de todos. E a Bíblia também está dizendo que para lá afluirão todos os povos. Todos os povos, todas as nações vão para lá. Não vão, quando chegar os últimos dias, não vão mais para aqui, para ali, não. Eles vão para lá. Eles vão para o monte do Senhor. E diz mais, olha. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha que interessante. Muitas nações vão para o monte do Senhor. O que as nações vão fazer no monte do Senhor? Ele está dizendo aqui. Eles vão dizer, vinde, ó, venham, vamos lá, vinde, e subamos ao monte do Senhor.
Não vamos mais para Roma, não vamos mais para o posto de Jacó falso, não vamos mais para o templo falso. Vamos, vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó. Jacó, aquele que teve seu nome mudado para Israel, né? E subamos à casa do Deus de Jacó. Para quê? Volto a dizer, converse com a Bíblia. Converse com a Bíblia. A Bíblia está falando com você. Converse com a Bíblia. Ouça os conselhos da Bíblia. Para quê? Está dizendo aqui para quê? Olha, muitas nações irão muitas nações irão e dirão aqui, ó, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Para que nos ensine os seus caminhos. Mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Como assim? As nações estão cheias de igreja, as nações estão cheias de templos, cheio de líderes. Se você ligar a televisão 7, 8 horas da noite, a maioria, não sei se chega a ser a maioria, né? Mas é enorme a quantidade de mestres da teologia pregando a palavra de Deus. As igrejas estão cheias, estão lotadas no domingo. As igrejas lotam no domingo. Como assim? Vamos lá para Israel para aprender a palavra de Deus, para Deus ensinar os seus caminhos? As pessoas já não aprenderam aqui? Parece que não. Parece que não. É interessante isso. Eu até lembrei de uma passagem agora. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se eu achar, eu vou compartilhar com você. Deixa eu só ver aqui. Achei. Olha que interessante isso aqui. É Jeremias 16, 19. Deixa eu colocar aqui, depois a gente volta para cá. Jeremias 16, 19. Profetas. Leia profetas, ok? E converse com a Bíblia. Veja o que diz aqui. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão. Olha só que interessante isso. É o que nós estávamos falando agora. Estamos acabando de ler. As nações vão para o monte do Senhor. Todos vão fazer o que lá? Aqui está dizendo, vai aprender. Nós não acabamos de ler aqui que as nações vão para lá para aprender a palavra de Deus, porque vão aprender, você só aprende aquilo que você ainda não sabe. Mas como? Tem tanta palavra, tanta gente pregando a palavra, ensinando a palavra, como que não sabe? O profeta Jeremias está falando. Olha aqui. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Está aí. Por que que as nações vão para Israel, para o monte do Senhor, para aprender, sendo que eles, a vida toda aqui está cheia de templo e tem gente de televisão ensinando? Jeremias está dizendo, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs. Aí eu sou chato de dizer, mas é o que eu sinto. Eu não falo de você, eu falo de mim. Quantos domingos eu fiquei lá adorando a Deus? No meu coração estava, né? Mas nem sempre. Nem sempre. Até um dia que não deu mais para eu ficar. Por quê? Aquilo era vão. Eu sabia que toda aquela gente lá dizendo que ama a Deus, eu falei assim, ama a Deus, por que eu não adoro o Senhor no sábado?
Pode adorar no domingo? Claro que pode. Mas faz a adoração no sábado. E melhor do que no domingo, porque aí você vai honrar a Deus. Mas foi assim que eu aprendi a vida inteira. Passei por várias igrejas, aprendendo o quê? Aprendi coisas boas? Sim, não vou dizer que não. Aprendi coisas boas, mas aprendi muita mentira, infelizmente. E coisas vãs, como a adoração dominical. Na adoração dominical, quando não tem a shabática, né? Não tem adoração do sábado melhor, para mim é vão. É o que eu entendo. E aqui agora está dizendo que as pessoas vão para o monte de Deus para aprender, falar, vamos aprender a palavra de Deus, vou aprender. Vou colocar, né, uma palavra mais, uma forma mais clara. Ó, vamos aprender o que nós não aprendemos aqui até hoje, com toda essa turma aqui pregando o evangelho e levando os dízimos para a mansão, para helicóptero, né? Os dízimos longe dos pobres, muitas vezes, com raras exceções. Agora vamos lá para a casa de Deus, porque nós vamos aprender aquilo que nós não aprendemos. Vamos aprender coisas que servem e não coisas vãs. Ok? Então isso aqui é uma palavrinha aí de Jeremias para você lembrar aí, ó. Novamente aqui, ó. Nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Ok? Tudo bem, vamos voltar para lá então. Então o que que acontece? Aqui, nós vemos aqui, olha, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. E aí nós temos que entender uma coisa, que nós precisamos compreender. Tudo isso vai acontecer no futuro. Tudo isso vai acontecer no futuro. As pessoas vão adorar a Deus, fazer o que Deus manda. Mas e hoje? O que será das pessoas que não sabem nada do que Deus quer? Não querem aprender a lei de Deus, não querem aprender as festas de Deus, não querem os sábados de Deus, não querem nada. Eu não sei o que vai acontecer. O que eu posso dizer para você é o seguinte: quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a pedir o quê? Venha o teu reino. Eu tenho até um vídeo aqui, né? Eu, modo de dizer, né? Tem um vídeo aqui que pela misericórdia de Deus, eu gravei, falando sobre a oração do Pai Nosso. Depois eu vou colocar ele aqui no card, dá uma olhadinha, se você quiser. E a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir a Deus que Ele venha reinar. Quando eu falo venha o teu reino, né? As pessoas imaginam, como eu creio que imaginam assim, porque eu imaginava. Ah, estou pedindo para Deus vir reinar na terra, no futuro. Não. Hoje eu entendo que não. É para Deus vir reinar na terra, sim. Mas que Ele venha reinar na minha vida, eu começo a andar no reino dEle, no estatuto dEle, no regulamento dEle. Aí ele alcança você, você começa a andar no regulamento dele, fazer o que ele manda. É Deus reinando através de nós. Aí há o quê? O caminho para a volta de Yeshua vai sendo construído. Antes de Yeshua vir, não vai, os povos não vão fazer isso. Mas haverá aqueles que já as sombras do futuro. O reino de Deus, Deus vai reinar no futuro? Vai. Sobre todos? Sobre todos. Mas e no presente? No presente, ele reina na vida de alguns. É o caminho que vai preparar. São sombras do que vai acontecer no futuro. Isso é muito interessante. Então nós temos que entender que nós vamos aprender aquilo que nós não aprendemos. Eu não quero esperar para ver o que vai acontecer. Ah, eu posso adorar a Deus hoje, guardar os sábados dele, eu posso celebrar as festas do Senhor, eu posso respeitar os mandamentos hoje. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Mas a maioria não faz. Não, aí eu posso fazer o quê? Ah, será que eu... Ah, vou esperar. Quando a maioria fizer, eu vou lá e faço também. É uma opção. Mas e se a gente morrer antes? Como vai ser? Ah, quer dizer que todo mundo que morreu sem seguir esses preceitos estão condenados? Não sei, não sou juiz. O que eu sei é de uma coisa.
quando nós ouvimos a verdade e temos a opção de escolher andar pela verdade, ainda que entre pedras, ou podemos escolher os campos verdes das grandes religiões, as campinas aí, como o Jardim de Sodoma, né? Eu estou te falando não do modo pejorativo, eu estou querendo fazer referência a Ló, quando ele se separou de Abraão, né? Diz que aonde ele escolheu as campinas como os jardins de Sodoma, como os jardins, né? Espera aqui, vamos lá, vai. Ló. Só um minuto, vamos lá. É melhor achar aqui. E aí eu já te mostro, porque Ló. Aí. Olha só, vamos lá. Vamos fazer as coisas, vamos conversar com a Bíblia. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, tal. Então houve lá discussão com os pastores. Ló levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Então, perdão, tá vendo? Eu estava falando bobagem, não é como o jardim de Sodoma. Ele foi na direção de Sodoma. Mas como que era aquela região quando ele olhou com os olhos dele? Era um jardim, como o jardim do Senhor, era um lugar muito bonito. Aí Abraão falou, se escolhe onde você quer ir. Ele olhou aquilo lá, é a mesma coisa hoje. Onde você quer congregar? Você quer congregar agora, às vezes você vai participar de uma Santa Ceia pela internet, ou vai fazer uma reunião de 4, 5 pessoas para participar da Santa Ceia e pregando, aprendendo a lei do Senhor, aprendendo a guardar o sábado, aprendendo as festas do Senhor? Ou você quer congregar numa igreja toda bonita, um grande templo, e lá dentro parece um teatro, e tem todos aqueles aparatos, muitos músicos, gente cantando, muita música para você se emocionar? Ah, tem gente falando, eu quero descer, esse aqui é mais legal. Então, logo quando ele olhou ali aquelas campinas verdinhas, do outro lado só pedra. E as campinas verdes, eu posso escolher? Posso, eu vou para as campinas verdes. E a história de Jó nós sabemos depois o que deu essa escolha dele. Mas, enfim. Então, nós temos que entender tudo isso. Nós temos que entender que realmente a palavra de Deus, ela muitas das vezes as melhores escolhas são aquelas que não agradam à vista. É isso que a gente tem que entender. Voltemos à palavra, então. Aí diz aqui, olha, irão muitas nações, dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Da onde, olha só, a lei de Deus, não dizem que a lei de Deus acabou, que foi abolida? Como que no final de tudo, em Sião, no Monte Sião, vai sair a lei de lá? Ué, se a lei acabou, que lei que vai ser entregue? A lei não acabou. Por que vai sair a lei de Sião para todas as nações? Para aprender o que não foi aprendido aqui. Os pastores não querem pregar a lei, os bispos, né? Tem até apóstolos, né? Não sei se é certo esse termo. Apóstolo que não conhece a lei de Deus. Que apóstolo é esse? Apóstolo que diz que a lei de Deus foi abolida, quando as Sagradas Escrituras diz que no final dos tempos a lei vai sair de Sião e de Jerusalém. Olha só, vamos lá. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ok? A palavra de Deus vai sair de Jerusalém, a terra santa de Deus. Que alguns até trocaram por Roma, né? E outros não, outros fazem tour lá, mas não tem ideia do que tá, do quanto é importante guardar a lei de Deus. Então vamos lá, nós vamos
Eu pensei que ia ler mais, mas a gente vai. É aqui o que interessa mais. Depois você lê com calma lá. Eu tenho poucas pessoas que assistem os vídeos, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser postar a dúvida, eu tento responder. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Ele julgará entre os povos, ele, né, Deus julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Vai corrigir as nações? Olha, entra numa igreja, se você acredita, né, se você tem essa visão de que a lei de Deus é válida, de que Deus nunca caducou, né? Se você tem essa visão, entra numa igreja tradicional e fala para o pastor, olha, na Bíblia não está dizendo que é para guardar o domingo, é o sábado, que não é para... Não vou dizer nem guardar, digo santificar. Não vou nem entrar nessa questão de guardar. Vamos só imaginar que seja o dia de adoração, o melhor dia. Né? Vamos supor que a igreja pudesse simplesmente fazer o seguinte, olha, o grande culto de domingo vai ser o grande culto de sábado. Pronto, acabou essa história de domingo, vou fazer só porque está na Bíblia. Fala isso para o pastor. Se você for membro, perigoso ser desconjurado. Talvez você vai ouvir que nós já ouvimos por aqui no passado. Olha, aqui é assim que funciona. Se você não está contente, seu lugar não é aqui. Provavelmente é isso. Não há correção. E isso aí eu te convido. Assiste o vídeo que eu fiz sobre a parábola das 10 virgens. Que lá fala o que é a correção de Deus. Não há, o azeite ilumina. A correção da palavra. É uma coisa mais linda. Na parábola das 10 virgens, você vê que a lei de Deus é a lâmpada que ilumina a Bíblia. A Bíblia, quando você tem a luz da Bíblia, ó, eu celebrava o domingo. Aí a lâmpada com azeite iluminou a Bíblia. Eu olhei para ele, não é domingo, é sábado. Fui repreendido. E essa repreensão é o caminho para a salvação. É isso, não há repreensão. E aqui, olha o que está dizendo. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Haverá correção. Ué, se os mestres da lei estão certos, não tem o que corrigir. Mas e se eles estão errados? E aí diz mais: estas nações converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Uma coisa interessante aqui, se a gente conversar com a Bíblia, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos conversar com a Bíblia aqui para entender isso aqui. Essas nações vão converter as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem mais aprenderão a guerra. Olha, espera um pouquinho. Se fosse como a teologia diz, o Velho Testamento já passou, agora tudo se fez novo, realmente tudo se fez novo, mas não invalidou os mandamentos. Mas aí me diga uma coisa, aí os pastores dizem assim, não, tem pastor que fala que devia nem ler o Antigo Testamento. Só que veja só, perdão, veja que situação mais complicada aqui. As nações, se isso já passou, já tudo aconteceu, isso teria que ter acontecido. As nações pegaram as suas espadas de guerra, os seus arcos, as suas flechas, tudo ali, e desmancharam ali, né? Derreteram aquele metal e fizeram do metal que eram suas espadas, que eram suas lanças, eles fizeram podadeiras, fizeram relhas de arado. Por quê? Porque não vai ter mais guerra. Agora vai ser só o quê? O trabalhar, o plantar. Vai ter paz. Então isso já aconteceu? Não há mais guerra na Terra? Já acabou? Não vai ter mais. Não vão aprender mais a guerra, não vai ter mais guerra. Isso já aconteceu? É óbvio que não. Isso vai acontecer no futuro. Porque essa palavra de Deus não vai voltar atrás. Então,
Se você conversar com a Bíblia, você vai ver, peraí, Bíblia, isso já aconteceu? Já acabou a guerra no mundo? Não. Então isso tem que acontecer, vai acontecer. Então isso aqui está válido. Mentira de quem disse que a lei de Deus passou. Mentira de quem disse que o Antigo Testamento já passou. O que houve, sim, foi o que? Yeshua, ele tirou a maldição da lei. Um exemplo. A lei diz que quando alguém fosse pegar em adultério, deveria ser apedrejado até a morte. Isso é a lei. E são dogmas, preceitos, instruções da lei. Não é os 10 mandamentos, não está nos 10 mandamentos, mas são leis que foram colocadas para haver um controle na sociedade, para não virar o que está hoje, no mundo inteiro. Então, Yeshua, ele não veio anular a lei de Deus. Só que na lei de Deus, há uma regra. Quem cumpre a Torá é abençoado. As bênçãos e as maldições da Torá. Quem cumpre a lei é abençoado. Quem não cumpre a lei era amaldiçoado, caía em maldição e morria. Apedrejado, ou seja como fosse, era morto. Essa era a maldição da lei. A lei não é maldita, a lei é um parâmetro. Aí quem cumpre a lei recebe bênção. Quem não cumpre recebe a morte. É assim que funcionava. Aí quando aqueles homens quiseram tentar Yeshua, né, os mestres da lei, eles levaram uma mulher e falaram, olha, pegamos ela em adultério. O que eles esperavam? Das duas, uma. Ou o Senhor Yeshua ia mandar apedrejar aquela mulher, ou seja, eles iam acusar Jesus de fazer o que eles já faziam, ou, eu creio que era mais essa a segunda opção que eles queriam, Yeshua, ele vendo os ensinamentos de Jesus, que era muito diferente, ama os seus inimigos, perdoa, e isso e aquilo, assim, ele vai perdoar essa mulher e nós vamos pegar ele, ó, ele está descumprindo a lei de Moisés. E aí nós vamos poder matá-lo, porque ele está descumprindo a lei de Moisés. Provavelmente eu creio que era isso que eles queriam. Mas aí Jesus, né, ou Yeshua, ele faz algo maravilhoso. Ele não faz nenhuma coisa e nem outra. Ele veio para dos objetivos era realmente nos livrar da maldição da lei. Ou seja, você pecou, você vai morrer? Não, você pecou, mas Yeshua já expiou o seu pecado. Vai, não peques mais. Mude de atitude para você não morrer. É mais ou menos isso. Então aí Yeshua ele falou, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ora, aqueles homens estavam em pecado. Eles estavam com o desejo, estavam querendo matar Yeshua. Eram assassinos. Que Yeshua ensinou também, né? Que a intenção, ela vale tanto quanto o ato. Ou talvez nem tanto, mas mais ou menos é isso, como a questão do adultério. A lei diz, não adulterarás. Jesus diz, olha, se você olhar com má intenção, já adulterou. Então, aqueles homens foram pegos na sua própria armadilha. Então, Yeshua lhe mostrou que mais tarde ele foi crucificado. E é isso que simboliza. A lei de Deus permanece. Agora, quem cumpre a lei de Deus é abençoado. Ele não anulou as bênçãos da lei. Elas continuam válidas. Mas a maldição da lei, que era você pecou, você vai morrer, não. Agora você pecou, você vai entrar no estado de graça. Pela graça você não vai morrer, mas você tem os dias da sua vida para se arrepender e fazer o que é certo. Porque a palavra de Deus diz, aquele que faz o que é certo a vida toda, se no final da vida começar a fazer o que é errado e morrer, vai ser condenado. E também diz, aquele que faz o que é errado a vida inteira, mas no final da vida ele começar a fazer o que é certo, ele vai ser salvo. Então, é essa a questão, ok? Então, é isso também que nós estamos tratando aqui. A lei de Deus não passou, ela continua e ela vai ser cumprida. E aí ele diz, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Israel, e andemos na luz do Senhor.
Amém? Então, eu vou ficando por aqui. Tem aí mas vai até o versículo 22, você pode ler com calma, é muito interessante, você está lendo e entendendo que a palavra de Deus não volta atrás. Amém? Então, nós estudamos aí essa introdução do Isaías 2, e vale a pena você dar uma avaliada aí, ler o restante. Deus fala sobre a arrogância dos soberbos, fala sobre vários assuntos. E nós precisamos de compreender. Eu vou tentar pegar aqui, olha, que o tempo não espera, né? Os meus vídeos são muito grandes, já poucas pessoas assistem, quanto mais comprido, menos. Mas enfim, eu também não estou pregando para ter audiência, estou pregando para quem ama a palavra de Deus. Eu vou ler rapidamente aqui e vou só me apoiar a um ou outro versículo, tá? Ó, versículo 6, vamos lá. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agoreiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. O que está dizendo aqui em poucas palavras? É a mesma coisa da religião. A religião se enche de tesouros, né? E se enche, ela vai prosperando, prosperando, prosperando. Mas muitas são prosperidades sem a palavra de Deus, sem frutos. E aí fala, tá cheio de cavalos, cheio de ouro, né? Cavalos, né? Posse. Aquele tempo cavalo era como um carro, né? São posses. Vão ficando ricos. Mas também está cheio de ídolos. Aí a pessoa fala, não, mas minha igreja não tem ídolos. Não tem ídolos. Mas da onde veio o culto dominical? Da onde veio as festas pagãs, porque as festas bíblicas foram todas tiradas? Todas, 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 todas. Tem um livro chamado Os Convidados Eram Indignos. Dá uma olhadinha nesse livro. É da nossa autoria também. Vai falar sobre isso. Todas as festas foram abandonadas, mas as festas de outros deuses foram trazidas. Então é a mesma coisa. Quando você celebra uma festa de um deus pagão, foi cristianizada. Mentira. Deus não precisa de pegar o que não presta para você se servir disso. Ele tem muita coisa boa, ele não precisa dar coisa ruim para você, para ser ameno na palavra. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, vamos lá, também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra de suas mãos, né? Quem criou todas essas doutrinas aí? Obra das mãos dos homens. Aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Né? Então, o homem ele vai se abatendo com as obras das mãos, né? Desses falsos sacerdotes. Né? Enfim, eu não tenho tempo, né? Não dá para falar muito sobre isso. Vamos lá. Se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Ok? Ou seja, eu fiz grandes templos, eu fiz isso aqui. Se você não tiver a lei de Deus, a palavra de Deus, não tiver dentro daquilo que Deus manda você fazer, vai ser abatido. E só o Senhor vai ser exaltado. Olha, Senhor, que grande coisa eu fiz. Você fez? Ensinou o meu povo que devia? É o que eu entendo, tá? Não sou dono da razão. Só o Senhor será exaltado, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta,
e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo que é belo e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatido e a sua altivez humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Essas exaltações que existem hoje, não vai ser nada. Olha quanta coisa eu fiz. Olha, você não pode falar nada. Você não pode vir falar de sábado, porque eu adoro no domingo. E olha quantas obras eu fiz se você não tem nada. Naquele dia, os soberbos serão humilhados. O exaltado será humilhado. Eu não estou dizendo isso que é regra geral para todos, porque pode ser que tenha alguém que esteja fazendo de bom coração, enfim, etc. Não estou aqui para julgar. Eu só estou falando para você prestar atenção. Porque Deus não está atrás de obras de homens. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a sua glória e majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro que fizeram ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado? Olha o último conselho aqui no versículo do capítulo 2 de Isaías. Ele está falando, quando aquele dia terrível chegar, os homens vão fugir. Tem muita gente que se apoia em ministério grande, em placa grande, doutorado de pastores, de bispo, de rabino. Quem não tiver do lado de Deus, a coisa vai ser feia. E aí ele fala no versículo 22, afastai-vos, ao conselho, se afaste. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz. Quem foi que disse que o sábado foi abolido e o domingo é que é o dia do Senhor? Quem disse isso? Foi um homem. Afastai-vos desse homem. Quem foi que disse que as festas do Senhor foram abolidas, esquecidas e que houve novas festas no Novo Testamento? Foi o homem. Não está escrito na Bíblia. Afastai-vos do homem cujo fôlego está no seu nariz. Quem foi que disse que os mandamentos de Deus não valem mais hoje? Está escrito isso na Bíblia? Não. Foi o fôlego do homem que está no nariz do homem. Afastai-vos. Pois em que ele é estimado? Que valor tem o homem? O que o homem diz? Você tem uma Bíblia falando de sábados, de festas bíblicas, de mandamentos. Aí você acredita em tudo que... Ah, mas Paulo falou. Pedro também falou sobre o que os homens falam de Paulo. Pedro falou. Segunda Pedro? Eu acho que é segunda Pedro. Segunda Pedro 3. 2 e 3. Olha o que Pedro diz aqui. Seu pastor fica falando que a lei de Deus mudou por causa de Pedro. Olha, por causa de Paulo. 2 Pedro 3,14. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Como você pode ser achado sem mácula e irrepreensível? Fazendo o que a lei de Deus manda. É o único caminho. Ah, eu estou sem mácula, eu estou fazendo tudo o que meu pastor falou. Sei não. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Aqui entra aquilo que eu acabei de falar. A adúltera deve morrer apedrejada. Jesus aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Essa ordenança, Jesus, ele foi lá e ele resgatou aquela mulher da maldição da lei. Ela adulterou, ela ia morrer. Por que Jesus fez isso?
por causa da salvação, através da longanimidade. Olha, Deus é longânimo, então vamos aplicar o quê? Jesus vai morrer no lugar dessa mulher, ok? Ele morre por ela e por mim, por todos nós. É isso que acontece. Então, ele paga o preço da maldição da Posso lei. fazer uma pesquisa na web sobre isso. Ele paga o preço do pecado, da maldição da lei. Ele morre no lugar do pecador. Mas não para o pecador continuar pecando. Por quê? Para a longanimidade. Aí Deus dá tempo de vida para a pessoa se arrepender. É isso. Por salvação, a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha só, como igualmente vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar de certos acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro está dizendo que Paulo escreve com a sabedoria que Deus deu para ele, porém, há certas coisas que é difícil de entender. É aí que a teologia faz o que Pedro está dizendo. Olha só. Há certas coisas difíceis de entender. Que os ignorantes, não sou eu que estou falando, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está dizendo, Paulo é tão inteligente, ele tem uma sabedoria tão grande que Deus deu para ele, e quando ele fala, os ignorantes, quem não tem inteligência de Paulo, os ignorantes, não entendem o que Paulo fala. Então o que eles fazem? Deturpam tudo. Para a própria destruição. Mas eles deturpam tudo que Paulo disse. Ah, Paulo disse que Jesus, que a lei é maldita. Ah, mas Paulo disse que a lei é boa, o mandamento bom, é santo, justo e bom. Esquizofrênico seria Paulo? Não. Mas aí, isso eles não pregam. Eles deturpam o que Paulo disse. Não entendem o que Paulo disse, falam, é disso aqui que eu vou fazer. Porque se eles entendessem o que Paulo disse, os dízimos estariam sendo aplicados, sabe aonde? Para os necessitados. Não. Vamos deturpar o que Paulo disse e vamos usar o dízimo para construir templos e comprar aviões para viajar mais rápido, para ensinar as pessoas a desobedecerem a lei de Deus, a profanarem os sábados mais rapidamente, né? Então tem mais agilidade aí. Desculpa o sarcasmo, mas é o que tem acontecido. Muitos dízimos aí estão sendo usados para pregar contra a lei de Deus, quando poderia estar edificando vidas, pessoas necessitadas. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.